O programa está oficialmente aberto. Hoje, 4 de abril de 2025, você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Aí, gente, sexta-feira e conheça a Boutique do Cuesta, dado que a Boutique do Cuesta é uma consequência da parceria entre o Cuesta Verde e a Loja do Conservador. Sim, a Loja do Conservador que comercializa camisetas, canecas, bonés e muitos outros produtos. Tudo feito com o que há de melhor e exclusivo para o patriota moderno. Acesse a Boutique do Cuesta, cujo link está na descrição, e se torne um conservador ou conservadora por dentro e por fora. É isso aí, gente. Estamos a poucos dias da manifestação. E quem não for, quem não puder ir, quem estiver em outros países, cara, faz o que eu digo sempre. Coloca uma bandeira do Brasil na janela, e aquela música dos Incríveis, Meu Brasil, eu te amo, em alto volume, ecoando pela cidade. Imagina os esquerdinhas ouvindo isso, eles vão mudar de país, vão para Venezuela. Venezuela não. Quem é que vai tocar Venezuela eu te amo? Tocar Meu Brasil eu te amo, ok? Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor Eucantare que não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Bem, gente, depois de um hiato aí, como vocês já sabem, devido a uma série de problemas que agora já estão se dissipando, retornamos ao estudo do nosso livro aqui, As Leis do Inferno, do nosso grande mestre Ryuho Okawa. Bem, eu vou dar sequência aqui ao término do último programa, que eu falei da questão da religião e a política. Vamos discorrer a respeito disso com mais profundidade, para a gente poder entender bem isso, porque a gente fala, mas o cara da religião não pode entrar na política. Pode, mas a gente tem que entender as coisas com mais propriedade. A coisa não é tão simples assim. Não é simples. Ok? Então, como não é simples, vamos complicar a coisa então. No último programa da série Estudo na Palavra, eu tratei daquilo que o Borghetti chamava de a arte do canalha, a política, mostrando as razões que tornam a religião incompatível com a política. Para dar mais profundidade a este pensamento, vou ao livro O Grande Conflito, onde Ellen G. White, sua autora, discorreu sobre a ação das pessoas que colonizaram os Estados Unidos, que, com o fim de fugir dos vícios que a Igreja Anglicana herdou da Igreja Católica, tentaram criar uma espécie de religião estatal, algo anacrônico com o que se entende dos Estados Unidos. Eu vou parar aqui para explicar que é anacrônico em termos, porque ainda se vê, nós vamos entrar aqui na questão do juramento, e ainda se vê, por exemplo, quando o presidente Trump foi tomar a posse, ele pôs a mão sobre a Bíblia, ele jurou sobre a Bíblia. Quando a pessoa vai diante do tribunal, isso tem nos filmes, é colocada a Bíblia diante da pessoa, e a pessoa jura pela Bíblia, em cima da Bíblia. Ou seja, ela está fazendo um pacto ali com a verdade. Ela que se atreva a mentir, mas vamos avançar um pouquinho mais. Doravante, no livro se lê que os primeiros colonos permitiam que somente membros da igreja votassem ou tivessem cargo no governo, entenderam? O presidente Trump com a mão em cima da Bíblia. Os primeiros colonos permitiam que somente membros da igreja votassem ou tivessem cargo no governo.
No site do Centro de Estudo da Constituição Americana, publicado foi o artigo alcunhado de Testes e Juramentos Religiosos nas Constituições Estaduais, 1776, 1784. Lendo-se nele que 9 dos 13 estados tinham algum tipo de exigência de teste religioso para titulares de cargos em suas constituições. Na época, muitos acreditavam que os juramentos religiosos deveriam garantir um serviço público honroso por medo de incorrer na ira de Deus, pois os funcionários públicos que violarem seus juramentos podiam escapar da punição aqui na terra, mas não podiam evitar a punição na outra vida. O que é justo, pois se a pessoa viola um juramento desse naipe, ela comete duas transgressões, uma contra os convivas, que confiaram na sua palavra, e outra contra Deus, que lhe confiou a sua palavra. Voltando, nas constituições estaduais constava o seguinte: Delaware, 1776. Toda pessoa que for escolhida como membro de qualquer uma das casas ou nomeada para qualquer cargo ou lugar de confiança, antes de tomar seu assento ou entrar na execução do seu cargo, deverá fazer o seguinte juramento ou afirmação, se consciosamente escrupulosa de fazer, a saber: eu deveras professo fé em Deus Pai e em Jesus Cristo, seu único Filho, e no Espírito Santo, um só Deus, bendito para sempre, e reconheço que as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são dadas por inspiração divina. E aqui, eu só vou fazer uma ressalva aqui para falar o que eu digo sempre, são os livros das leis. Por exemplo, na Rap Science nós temos aqui, ó, as leis da sabedoria, como as leis do inferno, os islâmicos têm o Alcorão e por aí vai, os mormons o livro de Mórmon, por aí vai. Cada um vai ter os seus livros de lei, que é dado por Deus, e essa é a base, deveria ser a base da lei humana. Mas aí, com o advento do iluminismo, criaram aquele negócio de Estado laico lá, e olha onde é que nós estamos. Matheus, mas antes também não estava grande coisa, mas eu vou voltar disso mais para frente. Vamos, Maryland, 1776, que nenhum outro teste ou qualificação deve ser exigido na admissão a qualquer cargo de confiança ou lucro, além do juramento de apoio e fidelidade a este Estado, e tal juramento de posse conforme determinação por esta convenção ou pela legislatura deste Estado, e uma declaração de crença na religião cristã. Nova Jersey, 1976. A nenhum habitante protestante desta colônia será negado o gozo de qualquer direito civil apenas por causa de seus princípios religiosos, mas que todas as pessoas professando uma crença na fé de qualquer seita protestante que se rebaixarem pacificamente sob o governo, conforme aqui estabelecido, poderão ser eleitos para qualquer cargo de lucro ou confiança, ser membro de qualquer ramo do legislativo. Pensilvânia, 1776. Eu acredito em Deus, o Criador e governador do universo, e o recompensador dos bons e o punidor dos ímpios. E eu reconheço que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são dadas por inspiração divina. Carolina do Norte, 1776. Que nenhuma pessoa que negue a existência de Deus ou a verdade da religião protestante ou a autoridade divina do Antigo e do Novo Testamento, ou que mantenha princípios religiosos incompatíveis com a liberdade e segurança do Estado, seja capaz de ocupar qualquer cargo ou lugar de confiança ou lucro no departamento civil dentro deste Estado. Georgia, 1777. Os representantes serão da religião protestante. E aqui você vê, eles são bem específicos quanto ao direcionamento. Não tem nada de anglicano nem católico. Isso daí eu já estou falando disso no estudo do o Grande Conflito. Vermont, 1777. E cada membro, antes de tomar seu assento, deve fazer e assinar a seguinte declaração: eu, o nome do cidadão, acredito em um Deus, o Criador e governador dos diversos, o recompensador dos bons e punidor dos ímpios. E eu reconheço que as escrituras do Antigo e do Novo Testamento são dadas por inspiração divina e possuem e professo a religião protestante. Massachusetts, 1780.
qualquer pessoa escolhida, governador, vice-governador, vereador, senador ou representante aceitando o fideicomisso, deverá, antes de prosseguir com a execução dos deveres de seu cargo, fazer e assinar a seguinte declaração: eu, o nome do cidadão, declaro que acredito na religião cristã e tenho uma firme persuasão de que sua verdade, de novo, eu, nome do cidadão, declaro e acredito na religião cristã e tenho uma firme persuasão de sua verdade, e que estou apreendido e possuído por direito próprio da propriedade exigida pela Constituição com uma qualificação para o cargo ou lugar para o qual fui eleito. Nova Hampshire, 1784. Todo membro da Câmara dos Representantes deve ser da religião protestante. Que nenhuma pessoa será capaz de ser eleita senadora que não seja da religião protestante. O presidente será escolhido anualmente e nenhuma pessoa será elegível para este cargo, a menos que, no momento de sua eleição, ela seja da religião protestante. Como Ellen G. White escreveu, aceitar essa medida a fim de preservar a pureza do Estado. De novo, aceitar essa medida a fim de preservar a pureza do Estado. E aí nós vamos ter que entender isso, porque essa questão aí, como eu estou estudando o grande conflito, então eu já falei, a Igreja Católica, o que é? É a cabeça da nova ordem mundial. A Igreja Anglicana, ela passou a absorver os vícios da Igreja Católica, vícios, por exemplo, que foram combatidos por Martinho Lutero, com a famosa carta de indulgência, só para dar um exemplo, que o cara era o capeta a vida inteira, aí na hora da morte chamava um padre para dar a extrema-unção, e o padre vinha com a carta de indulgência. Você dá tudo que você tem para a igreja? Tô. Agora você pode entrar no reino do céu. É fácil, né, meu? E Lutero acabou com essa palhaçada. Que é uma palhaçada mesmo, porque o reino de Deus é para quem tem fé. Deus não é um agiota. Como hoje mesmo a igreja que nasceu de Lutero faz, essa igreja evangélica, que faz pacto com a palavra, eu desafio Deus, não sei o quê, e eu não tinha nada, agora eu trata Deus como um agiota. Deus não é um agiota. Só para desespero de muitos. Você agiu com um demônio a vida inteira, você continuará sendo. Mas vamos lá, muita gente fala, mas por exemplo, eu citei isso no último programa, mas vou reforçar aqui. Por exemplo, mesmo com a mão sobre a Bíblia, nós tivemos Barack Obama na presidência, um discípulo de Saul Alinsky. E aí? Bem, ele vai pagar por isso na outra vida porque ele blasfemou. Aquilo que ele fez em cima da Bíblia foi uma blasfêmia. Tanto ele como Bill Clinton e muitos dos democratas são pessoas que não têm fé em Deus e juraram acima da Bíblia defender o país e jogaram a mão do país na mão da criminalidade dos Estados Unidos. Então, a ideia é muito boa. Ter uma pessoa que leve os bons princípios, os bons costumes da religião para dentro da política. Mas não é uma garantia de que ela não vá se corromper. Isso não é uma garantia. E aí a pessoa fala, que eu disse no último programa. E aí, por exemplo, o cara chega, ele não acredita em nada, mas ele é um malandrão. E aí? Para isso, nós temos que entender sempre que Deus, a divindade é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, sabe de tudo. Então Deus nos muniu de uma ferramenta para isso. E Jordan Peterson já falou isso. O que é? É a malícia, é a maldade. Mateus, eu vou ser malicioso, vou ser maldoso. Não, você não vai ser malicioso, você não vai usar isso para agredir as pessoas. Você vai usar isso para se proteger do agressor. Você vai passar a conhecer. Que vamos supor, chegue como o anticristo vai chegar aí. Anticristo, os seguidores do anticristo ficam putos com esse programa que eu faço aqui. Antigamente eu falava que eu era o monge Mateus, o desafeto do capeta. Ainda sou. Por quê? Porque vamos supor que chegue um cidadão em numa igreja, um padre ordenado,
na igreja católica principalmente, e na igreja evangélica também eles trocam. Só estou dando exemplo de igreja. Pode ser também na Rap Science, um monge que chega aí mal intencionado. Quando você tem a malícia, você tem a maldade, você compreende isso, você começa a identificar a ação da pessoa. Você começa a fazer o quê? A pôr nos pratos da balança. O argumento, num prato o argumento e no outro a ação. E aí você começa a ver que o negócio não está certo. Como base, como eu já mostrei, os livros das leis. Por exemplo, os cristãos têm a Torá, que é a linha hebraica, judaica, cristã, islâmica, segue os preceitos da Torá. Por exemplo, você vai usar isso aí para fazer a medida. Isso daí, como eu já falei na maçonaria, eles têm o prumo, a balança, a régua, o compasso. Todos esses instrumentos de geometria são as leis, é a aplicação da lei. Para quê? Para manter o equilíbrio. É a busca eterna do equilíbrio. A equiparação entre a palavra e a ação. Se um não condiz com o outro, é que alguma coisa está errada. Mas para isso a pessoa precisa ter também um pouco de malícia. A pessoa precisa, em algum momento da vida, é ruim falar isso, mas ela precisa ter uma experiência com o mal. Ela sabe reconhecer o mal. Se aproximar de pessoas, conversar com essas pessoas, muita literatura, assistir filmes, ou seja, buscar uma gama de conhecimento para ela formar conceitos e poder medir essas pessoas. E aí ela vai poder se proteger delas. Que nem Barack Obama chega no poder dos Estados Unidos com aquela conversa fiada, eles vêm com aquela conversa, primeiro negro presidente, para cá, para lá. E ninguém falou que ele era discípulo de Saul Alinsky. Saul Alinsky, que no livro dele, Regras Radicais, começa exaltando Lúcifer, que Lúcifer foi o primeiro radical que se rebelou contra Deus. Olha o livro, olha o cara que esse cidadão segue. O nível do cara. Vou começar. Por isso que agora eu estou fazendo uma série, Regras para Erradicar os Radicais. Estou combatendo esse pensamento aí, com base no decálogo de Javier Milei. Mas isso aí é para demonstrar o quê? Como a religião é incompatível com a política. A política, igual a Borges, foi a arte do canalha. E nos Estados Unidos, nesse período das colônias, dos 3 estados nobres tentaram utilizar a religião para evitar que o mal entrasse na política. Mas, como eu falei, não tem jeito. Porque, por mais... existe uma coisa que eu digo sempre, que a questão de fé é uma questão muito pessoal. Você não dá para saber se a pessoa tem fé ou não. Fé é uma coisa muito pessoal, só se a pessoa sabe que ela tem. Eu falo aqui, eu tenho fé, tudo, só como demonstração, porque não tem como você aferir a minha fé. Não tem. A única entidade que pode conhecer a minha fé é Deus, que é relacionada a Ele. Ele é o único. Ele é o único. Posso saber o quanto eu tenho de fé e o quanto eu não tenho. E como minha fé, ou se minha fé é forte ou se minha fé é frágil. A única forma que você vai ter para testar minha fé, e eu, de você, como eu falei, é equiparar na balança atitude e argumento. Só aqui que a gente vai poder pesar isso, para ver se a coisa está de acordo com a fé que e isso de acordo com a fé que ela professa. E muita gente fala, eu vi outro dia aquele Lewandowski falando de soltar os bandidos. Não, a saidinha é um ato cristão. Eu pergunto ao cidadão, onde é que na Torá está falando de saidinha de preso? Onde é que na Torá está sendo falado de saidinha de preso? Ele falou que a saidinha de preso é um ato cristão. Ele nem sabe do que ele está falando. Esse cara foi ministro do Supremo Tribunal. Agora a gente sabe por que a justiça no Brasil tá essa merda. Mas isso aí é a prova. O cara não sabe do que ele está falando. Ele fala que é um ato cristão. Peraí, ato cristão, seguindo a Torá, é o cara não cometer crime. Se o cara for cometido, ele vai ser... se fosse fazer um ato
cristão, iria ser para a lei do talhão, do olho por olho, dente por dente, que está prevista na Torá. Isso sim seria um ato cristão. Tá vendo como o cara, o ato e o argumento dele são conflitantes? Você está vendo? De um lado ele fala de um ato cristão, isso é uma coisa nobre, e do outro ele está falando uma coisa que não consta na lei. Na lei de Deus. E aí tem muitos ramos místicos, eu já gosto daquela frase, aqui se faz, aqui se paga. Necas de pitibiribas, nada disso. Nada de aqui se faz, aqui se paga. Algumas coisas serão feitas aqui e serão punidas. Outras, no outro plano. Outras no outro plano. Porque o outro plano é o plano do pensamento. É o plano onde a pessoa vai ser cobrada pelas divindades. No Egito, por exemplo, tinha a famosa a balança de Anubis. Pesava o coração da pessoa. O coração da pessoa... Todas as religiões, cada uma tem a sua forma de avaliar, mas todas chegam no mesmo denominador. Eles vão pesar o coração do cara. Não é o músculo do coração. O coração é aquilo que move a pessoa. É aquela força que move a pessoa. E eles vão ver o peso dessa força. Se o peso é bom ou é ruim. Por isso que eu falo, se paga é a conversa fiada. Algumas pessoas podem até ser punidas, mas elas ainda vão chegar adiante, vão levar seu coração para a balança de Anubis. Não pensem que vão escapar disso, não. Ok? E por aqui eu encerro o texto de hoje. Ok, gente? Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, porque respeito é bom. Não, eu estou pensando... Não. Agora é hora de passar o chapéu. Olha, viajei agora, comecei a voltar no programa. Calma, é hora de ganhar uma graninha, a hora que eu mais gosto, que vocês mais gostam também. Olha, a mente é um negócio, como ela viaja. É hora de ganhar uma graninha. É a hora em que eu vou disponibilizar para vocês os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, ó, meu livro aqui, ó, A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Aqui a balança não entorta. Viu, Lewandowski? Aí tem o meu outro livro, A Saga de Kid Winchester, para os adultos, e o curso Fundamentos do Exorcismo. Só falando. Vou falar de exorcismo, a aplicação das leis é uma forma de exorcismo. É uma forma de exorcismo, porque você vai medir o cara, o sujeito só vai ter uma opção. Ou ele se emenda e faz as coisas certas, ou ele arrisca e pode se estrepar aí que mesmo, ou ele foge. São 3 opções que ele tem. Ok? Mas para isso, nós temos que estar preparados. Nós temos que usar as ferramentas que a divindade nos dá, como as leis, e propriamente a malícia e a maldade, como o Jordan Peterson falou, para reconhecer e se defender do mal. Só pode se defender do mal quem conhece o mal. Por isso que a gente tem que ter a nossa passagem nesse plano, como o mestre Okawa fala, é um exercício, é um exercício do desenvolvimento. Porque você vai lidar com o mal, você vai lidar com o mal, conhecer o mal não significa, como eu falei, aderir ao mal, mas significa conhecê-lo. Conhecê-lo não significa utilizá-lo contra os outros. Eu conheço o mal, mas não vou fazer uso dele, vou usá-lo para me defender, para proteger os que me são caros. Ok? Vamos na sequência aqui. Aí tem os métodos de arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do blog Mochileiro Místico. O Pix, para você já mandar sua colaboração aí, meu. Força aí, gente. Força que nós estamos precisando. E que eu falo sempre. Quem? Porra, Matheus, eu já ajudei a Auriverde, eu já ajudei o Fio Diário esse mês. Sobrou em 99? Manda para mim aqui, gente.
R$1,99. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. E quem tem mais, doe mais. Fica ao critério de cada um. Porque toda vez que você contribui com o Cuesta, você está contribuindo com a sociedade. Ok, gente? Com o povo brasileiro. Aí tem o PayPal para os nossos seguidores do estrangeiro. E na sequência tem o link da boutique do Cuesta. Você adquirir sua beca de conservador para as próximas manifestações. Com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop. Aí tem o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal. Aí tem o grupo do Cuesta no Facebook, o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Ontem à tarde estive lá tomando uma cervejinha com o Naldo. O Naldo fez um pastel, cara, gostoso, bicho. É que não é sempre que ele faz. Ele faz com vinagrete, ele põe queijo. Nossa, como é gostoso aquilo, cara. Maravilha. Bem, e atenção, Denilson, todos os carros, nós chamamos Denilson, todos os carros, Denilson. Amanhã, combustível, metal e poema. Violentos Jovens, no sábado, dia 5 de abril de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas. No sábado, dia 5 de abril de 2025, às 18 horas, combustível, metal e poema. Violentos Jovens. É isso aí, gente. Quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!